que Deus usa mulheres aqui na Terra? E ele não usa por acaso, porque o Senhor sempre foi intencional, né? Ele sempre foi intencional, porque quando o próprio Senhor, ele deu Jesus, né, o seu único filho, ele sabia que ele não ia ter perda. Ele foi intencional e ele fez exatamente o que precisava ser feito para que ele tivesse um resultado. E o resultado sou eu e você. Então a gente não pode ficar fazendo de qualquer jeito. Amém? Então, eu rendo graças ao Senhor por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada, porque nós estamos reunidas mais uma segunda-feira, mais um início de semana, onde nós vamos desbravar, Pai. Onde nós vamos levar a Tua palavra, e não só a Tua palavra, Pai, mas nós vamos levar o Teu amor, o Teu conhecimento, e vamos refletir a Tua imagem por onde quer que passemos. Obrigada por mulheres, gerando consciência de quem elas são, restaurando as suas identidades, e crendo, Pai, por dias melhores, por um futuro glorioso na Tua presença. Obrigada porque a virtude em nós, a Tua virtude está em nós, Pai, e por isso nós podemos refletir tudo aquilo que há de bom em Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra pela manhã. Te agradecemos as vidas que serão alcançadas, as que estão presentes e toda a família aqui representada. Pai, nós não estamos pregando somente para indivíduos, nós estamos pregando, Pai, para seus filhos amados, suas filhas amadas, que se dispuseram nesse tempo estarem crescendo na palavra e multiplicando conhecimento acerca do teu caráter. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos, Pai, porque toda a nossa família, toda a nossa geração será alcançada pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus. Quem crê pode dizer amém. Nós estamos conectadas. Temos quantas mulheres conectadas hoje? Estamos aqui. Eu já vou começar a palavra, porque eu estou cheia de vontade de acabar com os planos de Satanás hoje. Eu estou com uma vontade de sabotar tudo que ele tentou fazer contra mim. Hoje eu já acordei e aí estava um silêncio em casa. Aí eu percebi que a minha secretária não veio trabalhar. Olha que sucesso. Então eu quero te perguntar, você está preparada, sabe, para o inesperado? Porque assim, queridos, Senhor vai dar estratégia. Sempre que aparecer algo inesperado, alguma circunstância se levantar, ele sempre vai nos dar estratégias da gente continuar fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Eu só glorifiquei o Senhor, liguei o robozinho, tirei as cadeiras do lugar e falei, você vai trabalhar para mim. Comecei a dar ordem no meu robozinho. Falei, agora vai ter que entrar na minha linha. Então, queridas, eu quero desejar uma boa semana para todas nós, porque não tem nada que possa tirar a nossa paz, porque a nossa paz é o próprio Senhor que habita dentro de nós, e quando nós sabemos, né, quem nós somos nele. Estão falando aqui que tem algum microfone aberto. Se você puder fechar seu microfone um pouquinho, só para poder não atrapalhar, faz um barulhinho, né? Então, o que a gente faz, né, diante dessas circunstâncias? A gente recebe instrução divina. Liga o motorzinho, liga o robozinho, vai fazendo o que dá para ser feito, e aí daqui um pouco chegou um rapaz que estava para mexer aqui no negócio da casa, e vai fazendo. Gente, a gente não pode parar porque chegou uma circunstância diferente do que a que você tinha programado. Porque, de fato, o diabo ele vai tentar. Às vezes, quando não é uma secretária que falta trabalho, é às vezes um filho que responde mal, às vezes uma coisa que o marido faz e que a gente já está pedindo para não fazer há muito tempo e continua fazendo. Sabe, essas coisas não podem roubar de nós a essência de Deus, aquilo que Deus está depositando dia após dia na nossa vida. E nós estamos aqui para avançar como mulheres, para ter resultado. Sabe, o projeto Águias nasceu no coração de Deus. O projeto Águias, ele veio com o intuito de alcançar mulheres e fazer essas mulheres terem resultados positivos em suas vidas. Então, o que eu mais quero, né, além de ministrar a palavra de Deus, é ver que essa palavra está trazendo um resultado para a sua vida. E aí, quando ela trouxer um resultado para a sua vida, ela não vai parar por você. Ela vai alcançar suas vizinhas, ela vai alcançar a sua família, seu marido, quem for casada, seus filhos. Então, assim, é um conjunto de coisas maravilhosas que acontece quando a gente decide obedecer. E aí Deus colocou no meu coração
a palavra, né, que está escrito. Você não tiver aí sua Bíblia, mas eu vou ler para você, né? E eu quero falar dessa convicção, né, dessa certeza, né, dessa presença que nós podemos ter, né? E nada do que acontece no meio do caminho ou que, né, Satanás tenta mostrar para a gente pode mudar a nossa posição e a nossa segurança em Deus. Eu sei que é uma passagem muito conhecida, mas eu quero ler para vocês o que está escrito em Salmos, no capítulo 23, no verso 1, que diz assim. Eu vou ler numa versão aqui, na NTLH, que eu gosto. Tá? Só sei de uma coisa, Deus é muito bom, e a gente acordou para desfazer as obras de Satanás. A gente nasceu, né? Só que tem dia que a gente acorda e a gente não lembra disso. E eu vim te lembrar disso. Você nasceu para desfazer as obras de Satanás. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Então, existem caminhos para mim e para você, como mulher, como filha de Deus, como nova criatura em Cristo, que Deus já prometeu para a gente. E Ele está disposto a nos guiar por este caminho, sabe? Mas para isso, eu preciso descansar nele. Eu preciso achar esse descanso, eu preciso achar esse lugar onde, sabe, o mar revolto não vai me parar. Porque quando o Davi, né, quando ele fala sobre esses salmos, ele fala assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não temerei a nada, pois tu, ó Senhor, o Senhor está comigo e tu me proteges e me diriges. Prepara um banquete para mim onde os meus inimigos podem ver. Sabe que quando acontece uma situação dessa, como aconteceu comigo hoje, que pode acontecer com você, às vezes uma situação no trânsito que a gente se aborrece em trabalhar logo na segunda-feira, né? Sabe que Deus já preparou um banquete diante dos seus inimigos, aquilo que vai se levantar até durante o seu dia, para que você perca a sua paz. E Ele está dizendo, para que eles possam ver. Sabe, o inimigo, ele sempre vai estar olhando para a gente para ver a nossa atitude. E quando eu começo a me alegrar, eu dou um ha-ha-ha diante da situação, o inimigo, ele está vendo. Porque eu tenho a certeza que Deus está comigo, então eu preciso colocar essa convicção para fora. Essa convicção vem através de um ha-ha-ha, ou uma palavra contrária daquilo que você escutou, né? Porque às vezes o diabo ele vai usar a boca de alguém para poder te aborrecer. Às vezes uma pessoa que se ama demais. E eu vou te falar, queridos, essas pessoas que permitem a boca delas serem usadas para o diabo, elas são pessoas que vão nos colocar mais perto do nosso propósito, se a gente permitir. Porque elas nos empurram para o nosso propósito. Elas têm a capacidade, né? Mesmo sendo usada pelo diabo, porque o diabo usa a boca. Não, a gente não está falando que as pessoas são diabo, que as pessoas são, né? A influência no qual elas recebem, às vezes, para nos atingir, para falar mal, para né, falar uma inverdade. Então, a gente precisa ter a convicção e a certeza desse lugar que eu estou em Deus, buscando fazer a coisa certa, acreditando que Ele é meu pastor, que Ele está cuidando de mim. Que mesmo que eu ande por um lugar sombrio, um lugar às vezes até de enfermidade, eu tenho que ter a certeza, eu não posso ter medo, sabendo que o meu Deus, ele está comigo. Então, essa certeza, ela vai me dar a proteção que eu preciso, sabe? Talvez tudo que o diabo está esperando de mim, de você, que a gente murmure, é que a gente fale assim, ai, agora eu vou para, né, lavar as vasilhas, falar, ai, eu odeio lavar vasilha, sabe? Quando eu estou murmurando, quando eu estou falando, fazendo o trabalho da minha casa, murmurando, ou porque minha secretária faltou, ou porque, né, o marido ou os filhos colocaram, tiraram tudo fora do lugar, aquilo que eu tinha acabado de colocar, sabe? Quando eu murmuro, eu estou concordando com Satanás e eu estou liberando, né? Eu estou liberando espaço para Satanás dizer para mim assim, é isso mesmo.
É isso mesmo. Aí ele começa a bater um papo com a gente. Sabe aquele papo quando eu falo assim: poxa vida, tá tudo desarrumado, acabei de arrumar, acabaram de desarrumar. Ele tá falando, pra que casou, né? Pra que teve filho, né? E aí esses pensamentos começam a chegar, queridas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca quando nós estamos debaixo de pressão. Porque aquilo que sai da nossa boca quando nós estamos debaixo de pressão pode estar determinando o nosso futuro, pode estar determinando o nosso dia de amanhã, se não houver um arrependimento muito rápido. Porque eu não vou dizer para vocês que de vez em quando sai, sem querer. Sai, sai. Mas, queridos, eu sou rápida em pedir perdão ao Senhor e anular. Eu começo a falar, eu anulo aquilo que eu acabei de falar de errado. Porque não é isso que Deus diz ao meu respeito. Então, tudo que o diabo quer é que você esteja com o banquete de Deus preparado para o dia de amanhã, para o dia de hoje, sabe? E você ficar murmurando. Tudo que ele espera de você, que você não reconheça que tem um banquete diante de você. Um banquete das promessas de Deus, porque muitas vezes, queridas, o nosso filho foi uma promessa de Deus. Aí os filhos vêm, a gente começa a reclamar de filho. A gente começa a falar que não tem mais tempo, a gente começa a falar que isso e aquilo. Sabe, cuidado com essa estrada da palavra, aquelas palavras que estão saindo e construindo estradas para você mesmo passar. Isso é tão sério, né? Que a Bíblia diz que o Senhor, ele prepara uma mesa e nos recebe como convidadas de honra. Deus está esperando que nós entremos nesse lugar onde nós possamos ser consideradas, sabe, como mulheres sábias. Sabe, que nós possamos ser consideradas como aquela convidada de honra. Essa é minha filha amada em quem me comprazo. Sabe, esses dias eu passei por umas tribulações aí, umas pressões mesmo do dia. E assim, eu com a vontade de falar, eu falei, Senhor, me ajuda a segurar minha língua. Porque eu olhava e falava assim, não, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu falei, não, eu vou ter a sabedoria para falar na hora certa. Porque se eu falar agora, debaixo da pressão que eu tô, debaixo dos pensamentos que eu tô, eu não vou falar coisa boa. Então, querido, se não for para falar coisas boas, que a gente, ó, fique calado para a gente não conversar com Satanás. Para a gente não ficar batendo papo com ele meia hora em frente de uma pia lavando uma louça, ou na frente de uma máquina colocando uma roupa para lavar, sabe? E pensando, porque às vezes como eu postei ontem, né? Eu fiquei apaixonada pela leitura, mas, queridos, às vezes eu pego um livro, aí quando eu vou sentar para ler o livro, a mesa está toda, né, do jeito que eu não queria para ler. Aí eu tenho que parar para poder acertar o que eu. Porque, assim, tem pessoas, cada um tem seus tiques, né? Eu não gosto de sentar para estudar com a mesa suja ou com a mesa desorganizada, porque parece que eu não estou concentrando em nada, né? Então, nós precisamos entender que Satanás está querendo nos sabotar nos nossos momentos de paz com o Senhor. E aí a gente precisa entender que a gente só vai conseguir entrar nesse lugar onde eu serei recebida como uma convidada de honra, sabe? Onde eu terei minha taça se enchendo, como aqui a Bíblia está dizendo no verso 5 nessa versão que eu tô te lendo, que eu tô lendo. Tu me recebes como uma convidada de honra e enches o meu copo até derramar. Aí sabe o que eu fiz? Eu liguei nesses dias, né, nesses últimos dias que eu estava assim, eu liguei o som e eu comecei a louvar. Hoje eu só quero tua presença, eu não vou te perder nada, sabe? Eu comecei a declarar palavras através de música. E assim, eu comecei a ter um tempo tão maravilhoso com o Senhor, e é dessa paz que Ele está nos chamando para desfrutar. Porque Davi, ele estava passando por momentos de tanta pressão aqui, mas ele fala assim: olha, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Então, não há um dia sequer que Deus não esteja cuidando de mim, de você. Não há um dia sequer que o Senhor não está olhando para nós e esperando que realmente a gente esteja nesse lugar onde nós vamos desfrutar dessa paz, desse entendimento, que nós vamos ser honradas como uma mulher que honra a palavra de Deus, que respeita a palavra de Deus, sabe? Porque quando nós honramos, respeitamos
respeitamos nossos maridos, quando nós honramos e respeitamos nossos filhos, porque nós também devemos respeito aos nossos filhos, nós estamos respeitando e honrando a palavra de Deus. Quando nós honramos e respeitamos o nosso chefe, nós estamos honrando e respeitando a palavra de Deus. Isso nós estamos mostrando que eu estou entrando num lugar como convidada de honra do Senhor. E Ele vai encher a minha taça até fazer transbordar. Queridos, são os meus pedidos, os seus pedidos, aquilo que é desejo mais íntimo do nosso coração sendo respondido. O derramar da taça, da taça, né, o transbordo dessa taça, desse copo, queridos, é a presença de Deus na nossa vida. É saindo de nós aquilo que nem nós mesmos esperávamos, sabe? E aí, quando eu vejo lá em João, no capítulo 5, 15, né? No verso 5 diz assim: eu sou a videira e vocês são ramos. Quem está unida comigo e eu com ela, essa dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essa dependência, sabe? Esse coração. Senhor, eu sei que por mim mesmo eu responderia agora. Eu sei que por mim mesmo eu pensaria isso. Eu sei que por mim mesmo eu estou pensando isso. Mas eu sei que sem o Senhor eu nada posso fazer. Então, não tome decisões precipitadas, não fale de forma precipitada, sabe? Busque a presença do Senhor para que você tome as melhores decisões da sua vida. Não permita, sabe, que Satanás venha roubar, né, o seu tempo de plantação, declarando fé, declarando vida, declarando riquezas chegando, declarando sementes plantadas, sabe? Porque ele fala no verso 7, se vocês ficarem unidas comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, queridos, a palavra de Deus continuando em nós, é no meio do vulco-vulco, a gente decidir reagir pela palavra e não reagir por nós mesmas. Não reagir pelas nossas razões. Não reagir naquilo que nós estamos pensando, ou naquilo que está doendo, ou naquilo. Ah, mas eu estou sofrendo, mas eu estou doendo. Reaja pela palavra. A sua reação é pela palavra. Porque é ela que vai te respaldar. É ela que vai te dar uma condição de dizer assim: não, diabo, aqui não. Eu não tenho. Eu não te dei abertura. Porque assim. Há um tempo, queridas, que nós vamos precisar colocar resistência, porque o diabo ele vai tentar. Ele vai tentar hoje, ele vai tentar amanhã. Ele vai tentar até Jesus voltar. Só que chega uma hora que ele começa a ver que não é qualquer tentativa que é com você. Sabe? Então, ele começa a procurar outras que estão disponíveis. Não que eu queira que ele vá para outras, tá? Mas é você dizer para Satanás, com a sua atitude, que você não está disponível. Sabe? Que você não está online para ele. Que você exatamente vai colocar o seu, né, a sua conexão, né, no modo avião. Sabe quando você coloca o seu telefone no modo avião ou no não perturbe? Pode colocar no não perturbe para Satanás. Sabe? Ele vai tentar, ele vai mandar uma mensagem, né? Ele vai mandar uma mensagem para você, mas olha, você não vai estar vendo. Ela nem vai chegar para você. Coloca o seu não perturbe hoje, queridas. Eu já coloquei o meu dedo na hora que eu acordei, que eu não escutei barulho nenhum da minha secretária. Eu coloquei não perturbe. Eu falei, Satanás não vai me perturbar. Pelo contrário, eu vou fazer coisas que mais do que ela faria na minha casa hoje. Eu vou fazer coisas que eu estou querendo fazer há muito tempo e não faço porque eu fico deixando, porque ela está aqui para fazer. Deixa eu te falar, muitas vezes a gente está deixando de fazer coisas para a nossa vida, porque vai te fazer bem, porque você está confiando, ou que a sua amiga vai fazer, ou que a sua irmã da igreja vai fazer. Ah, eu estou orando com a irmã está orando sozinha, e você está deixando o seu tempo de oração, porque você acha que o grupo de oração está orando por você. Sabe, queridos, eu estou te chamando para uma responsabilidade, porque eu li algo muito interessante, que diz assim, o maior tempo perdido é o tempo de começar. Amanhã eu começo. Amanhã eu faço. Amanhã, amanhã, amanhã. E sabe, essa questão do amanhã, ele é tão sério que eu escrevi algo, né? É claro que eu vi algo
E eu decidi replicar agora com a minha essência. E eu quero ler para vocês, né? É um texto de um filósofo que diz assim, que fala sobre destinos, né? Daqueles que têm esse problema de adiar as coisas, de falta de iniciativa, de falta de posicionamento. Ele fala assim, ele vai ser tudo que um mortal deveria ser, porém, amanhã. Ninguém deverá ser mais generoso ou mais corajoso do que ele amanhã. Um amigo que ele conhecia, que estava preocupado e cansado, que ficaria contente de ser erguido e que precisava disso também, a ele recorreria e veria o que ele poderia fazer amanhã. A cada manhã, ele empilhava as cartas que escreveria amanhã. E pensava nas pessoas que encheria de prazer amanhã. Foi uma pena, de fato, ele estar ocupado hoje e não ter tido um minuto para parar no caminho e mais tempo, diria ele, teria para dar a outras pessoas amanhã. O maior dos trabalhadores, esse homem teria sido amanhã. O mundo iria tê-lo conhecido se tivesse ele visto o amanhã. Mas o fato é que ele morreu e desapareceu de vista, e tudo o que ele deixou aqui, quando a vida chegou ao fim, foi uma pilha de coisas que pretendia fazer amanhã. Meu Deus, eu fiquei impactada. Eu falei, Senhor, eu não quero mais deixar as coisas que eu preciso fazer para amanhã. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso confiar na tua presença e desfrutar dessa presença, não colocando mais as desculpas em situações ou pessoas, né? Em circunstâncias. Eu preciso fazer agora. E deixa eu te falar, nós estamos prestes a fechar o ano de 2025. E o que você estabeleceu no início do ano, que você falou que faria e que ainda está ficando para amanhã? Sabe, eu queria, assim, como até mesmo um trabalho terapêutico, um trabalho, né? Não só pelo que eu tenho de conhecimento da palavra de Deus, mas também uma ferramenta terapêutica. Eu gostaria que você escrevesse pelo menos 2 coisas que você não conseguiu atingir esse ano ainda, sabe? E que seria possível, porque tem coisas que a gente coloca assim, que para bater a meta até é um pouco difícil. E aí a gente entra na procrastinação, porque tá difícil. Então coloca o que você consegue alcançar, pelo menos para você ter as suas vitórias, sabe? Mesmo que pequenas, você consiga se ver realizando algo, tendo resultado em algo. Agora, você falando coisas que você vai fazer, e agora em novembro você se der conta que você não fez nada do que você queria fazer, você tá como esse homem que passou a vida dizendo e morreu com uma pilha de coisas, dizendo que faria amanhã. Então, nós temos que parar de procrastinar. Nós temos que saber que sem o Senhor nós nada podemos fazer. E que esse lugar da presença vai nos trazer instruções e vai nos trazer condições para realizar aquilo que nós não realizamos ainda. Parar de postergar as coisas, parar de, sabe, ser vencido pela intimidação, é um posicionamento meu e seu, e não do nosso pastor, não do nosso líder espiritual, não do nosso terapeuta, sabe? Eu, como terapeuta, eu escutei algo ontem que me marcou, né? E a gente fez uma imersão no ano passado, e a gente teve a oportunidade de falar para muitas pessoas, né, durante essa imersão. E eu vejo resultados, eu tenho visto resultados efetivos na vida de muitas pessoas. Mas, de fato, algumas pessoas pontuais me vieram falar assim, eu acho que você tinha que fazer algo agora individual, para ajudar mais, né, para essas pessoas terem resultado. Eu pensei comigo, mas por que outras estão tendo resultado com a imersão e outras não estão? É porque estão esperando por mim, sabe? A gente precisa esperar em Deus. As pessoas, elas vão dar instruções, mas quem tem que fazer somos nós.
Existem coisas que só você pode fazer. E sabe, quando você tiver a convicção, a certeza de que todos os dias Deus está com você, você vai começar a focar as suas coisas e parar de deixar para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Parar de postergar, parar de colocar responsabilidade sobre as pessoas, parar de falar assim, ah, não, quando eu fizer essa imersão, quando eu fizer essa mentoria, quando eu fizer... Não, queridos, você precisa já estar dentro, as coisas acontecendo dentro, porque quando chegar a imersão, quando chegar a mentoria, quando chegar a palavra, quando chegar a profecia, ei, você começa a colocar gás naquilo. Você não precisa chegar, né, para aquecer na hora que você vai, que as coisas vão acontecer. Começa a se aquecer agora por dentro, começa a ver, sabe, que Cristo é com você. E a Bíblia diz também, né, que se nós permanecemos nele e ele permanecer em nós, nós podemos pedir o que nós quisermos, que será concedido. Então, talvez você está precisando de pedir a Deus, né? Às vezes você está pedindo a Deus assim, ah, Senhor, manda dinheiro. Mas será que não seria legal você pedir a Deus uma direção em relação ao seu trabalho? Né? Porque você quer o dinheiro, mas o que vai fazer você chegar no dinheiro? Talvez você está precisando da instrução no meio do caminho, sabe? Porque você está querendo o final. Uma vez escutei Joyce Meyer falando, e isso me marcou muito, que ela falou que quando começou o ministério dela, ela começou ministrando, ela ia ministrar, as pessoas não davam oferta, ela ia com o carro só da gasolina, e às vezes ela tinha que parar no estacionamento do McDonald's para dormir, por causa do perigo na estrada. Não era nem para lanchar, queridos, porque ela falava que ela não tinha dinheiro para lanchar. E aí, hoje, ela fala assim, hoje existem muitas pessoas que olham o ministério de Joyce Meyer e querem viver o que Joyce Meyer está vivendo. Ou seja, querem os resultados de Joyce Meyer, mas não querem o processo de Joyce Meyer. E eu posso usar isso para a minha vida, queridos. Muitas pessoas olham o resultado da minha vida hoje e falam, eu quero o resultado da vida, né, de Lucimar. Eu quero viver isso que ela quer. É lícito? É, tá? Porém, o que a gente precisa ter a consciência é que existe um processo para a gente chegar lá. E às vezes isso vai fazer a gente dormir em estacionamento, sem comida, sabe, com fome, pregando a palavra e ganhando um tapinha nas costas ao invés de ganhar uma oferta, sabe? Então, assim, o que nós precisamos de entendimento para a nossa vida é que existe um processo. E Deus não trabalha queimando etapas. Então, tudo que Ele quer é que nós estejamos nesse lugar da presença, essa convicção da presença, que Ele é todo dia conosco, que Ele pode nos dar instruções, mas o nosso posicionamento não pode ser diferente quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. O nosso posicionamento precisa continuar o mesmo, convicto de que Ele tá pipocando o negócio. Porque problema é assim, né, queridas? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Problema é igual pipoca. Eu não sei o que acontece. Parece que a corda de Satanás, quando vem um e acha um lugarzinho, aí vem um, aí daqui um pouco outro, aí começa pá, 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 pá. Tudo que você precisa é desligar ali o fogo natural e ir para o fogo do espírito. Sabe? Porque Satanás pode estar pipocando no natural. Mas você vai começar a entrar nesse lugar da presença. Essa dependência de Deus. De às vezes ter que deixar tudo, ter que mudar a sua rotina para você perceber a presença de Deus e Ele dizendo assim, eu sou com você. E eu não vou te abandonar. Sabe? Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 35, que é um versículo que eu amo também, diz, quem nos separará desse amor de Cristo? Quem é que vai nos tirar desse lugar? Será seu marido, sabe? Deixando as coisas fora do lugar, deixando a toalha molhada em cima da cama, gritando, às vezes falando de um jeito mais ríspido e você tá mais sensível. Aleluia. Sabe? Será? Quem pode nos separar desse amor? Quem é que tem essa força maior para nos separar do amor de Cristo? Né? Aí ele continua dizendo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, sabe? E ele fala porque nós estamos
É por causa de Cristo, nós estamos entregues à morte todos os dias, né? Nós estamos caminhando todos os dias como aquele inimigo que se levanta mesmo, porque ele veio para roubar, matar e destruir, e ele vem com essa intenção para a nossa vida. Ele vem com todos, né, dardos inflamados mesmo do inimigo, lançando sobre a nossa mente, lançando sobre a nossa vida, sobre as coisas que a gente está fazendo, sabe? Mas a convicção que o apóstolo Paulo está querendo passar para nós aqui é que em todas essas coisas, né, tudo isso que se levanta, principalmente na segunda-feira, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedoras, mas nesse lugar, em Cristo Jesus, porque Ele nos amou. Né? E aí ele passa uma convicção, porque eu estou bem certo, ou seja, essa é a certeza que nós temos, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as que estão para acontecer. Né? Porque às vezes acontece uma coisa hoje e a gente tá, ai meu Deus, então amanhã, já que aconteceu isso, amanhã vai ser assim. Ah, porque eu estava com um processo assim, o advogado falou isso, ele falou isso hoje, amanhã. Pertence a quem? A um advogado natural ou pertence ao próprio Deus? Sabe? E você vai entrar nesse lugar do seu futuro com Deus. Por isso é que você pode falar, eu estou bem certa. Que nem morte, nem tribulação, nem coisa do presente, nem do que está para acontecer, nem poderes terrenos, nem altura, nem profundidade, ou seja, tudo aquilo que nos causa medo, nem qualquer outra criatura, não importa que tipo de criatura, se é pai, mãe, tio, amigo, vizinha. Certa vez uma vizinha se levantou, né, no outro condomínio onde eu morava. Falei, meu Deus do céu, nunca tive problema com o vizinho. Que desgrameira é essa? Mas, queridos, tudo isso é porque você tem se levantado na palavra. Existe um propósito, tá? Para quê? Para você crescer em tudo isso. Não que Deus esteja colocando, mas que quando Satanás coloca esse tipo de coisa no seu caminho, Deus te dá a oportunidade de crescer. Então, eu quero que você cresça essa semana na palavra, que você se aprofunde nesse ensinamento, que você mande para tua amiga que está precisando. Sabe, todas as vezes que a gente está ministrando aqui, eu estou disponibilizando lá no nosso canal no YouTube. Lucimar Pisoni, psicoterapeuta. Eu estou liberando essa palavra para que outras mulheres possam ser alcançadas. Então, multiplique cada vez que uma palavra dessa chega para uma mulher e ela desiste de fazer os planos de Satanás, sabe? A gente está ganhando o nosso galardão. A gente está fazendo o nosso papel. A gente não está tendo nossa vida por preciosa, sabe? A gente está se envolvendo nos planos de Deus e, sabe, resgatando vidas do inferno. E eu quero te dizer, nada disso pode te separar do amor de Cristo. Então, Ele te amou primeiro, você é escolhida do papai e creia que essa semana será uma semana onde Deus vai te dar respostas sobrenaturais para que você perceba que na presença dEle existem respostas onde você não encontraria longe da presença dEle. Então, que nós sejamos abençoadas praticando essa palavra e, ó, arregace as mangas, porque a semana promete